Muito bom dia, pessoal. Vamos lá para o nosso panorama matinal desta quarta-feira. Temos aí Ásia e Pacífico caindo, dando sequência à frustração do dado da China de ontem, corte na taxa de juros menor do que esperado pelo mercado e vemos reflexos também da queda de ontem que tivemos em Estados Unidos, né, refletindo lá na China também nessa madrugada. Xangai fechou aí com uma queda expressiva de 1,31%, Hang Seng caiu 1,98%. O Japão subiu 0,56%, Coreia do Sul caiu 0,82%, temos aí a Austrália caindo 0,58% e Taiwan subindo 0,1%. É interessante dizer que as principais empresas lá da China, tanto de alimentos quanto de construção, caíram bem nessa madrugada e estão dando aí o tom dessa política lá na China, né? Resta agora saber se eles realmente vão vir com algum incentivo. Os criadores de porcos lá estão indo para a segunda engorda novamente aí para o porco, porque o preço não está compensando vender ele agora, então eles estão preferindo engordar mais o animal para vender mais pesado, né? O preço ele acaba caindo um pouco nessas condições, porque você passa do limite de peso ideal para fazer o abate, né? Isso acaba depreciando um pouco a qualidade aí da carne, né? E impacta um pouco os preços, mas para eles é inclusive o único país do mundo que tem esse tipo de conduta, né? De fazer a segunda engorda, mas a princípio eles estão achando mais interessante tentar engordar e esperar mais um tempo do que abater o animal agora e assumir aí esse prejuízo, né? Porque as margens lá estão ruins para os produtores de suínos. A China também está aí com o dólar subindo, né? Ele vem para bater a máxima dos 3 anos de Covid e aparentemente deve continuar assim. Um dólar mais forte lá na China, o chinês mais pobre em dólares daqui para frente, né? Hoje a gente vê uma Europa também em queda, Eurostoxx caindo 0,26% no momento. A gente teve publicação de inflação lá na Inglaterra e ela veio bem forte aí, né? 8,7% se eu não me engano. Então ainda não está surtindo efeito as decisões de políticas de juros lá e a inflação continua muito forte. Hoje a gente vê nos futuros de Estados Unidos uma S&P caindo 0,18%, Nasdaq caindo 0,33% no momento. No pregão de ontem, tivemos um dia negativo aí para as bolsas norte-americanas. Chegaram a estar caindo mais, bem mais inclusive, o S&P chegou a estar caindo 1%, fechou aí com 0,4% de baixa, e a gente viu um reflexo disso no mundo. Aqui no Brasil a gente viu uma realização também na nossa bolsa, bem pequena, né? Aqui segue muito forte ainda, pelas questões de expectativa no corte da taxa de juros para a próxima reunião lá de agosto, né? Inclusive hoje a gente tem decisão da taxa de juros aqui no Brasil e a expectativa é que venha em linha, mantendo aí os 13,75%. O que vai pegar realmente é o comunicado. Nesse comunicado a gente vai ter uma ideia melhor do que o Banco Central está pensando aí para a próxima reunião, se ele entende que já é hora de cortar os juros mesmo e qual vai ser o tom desse corte, né? A princípio, espera-se que lá em agosto o corte seja de 0,25%. Vamos acompanhando aí para ver como que se dá esse desenrolar, né? Hoje a gente vê um dólar subindo 0,12% contra as principais moedas do mundo e um dólar mais misto, puxando para o 0 a 0 aí contra moedas de países emergentes. Nas commodities agrícolas, ontem a gente teve publicação dos dados de condições das lavouras lá nos Estados Unidos e isso mexeu bastante com o mercado. Inclusive, esse dado ele sai às 5 horas da tarde e aqui no Brasil a gente viu aí no aftermarket já do milho uma puxada bem expressiva, né? O milho subiu bem aí devido a essas condições piores, né? Que vieram nesse relatório de ontem. Hoje a gente vê um trigo subindo 2,14% lá em Chicago, o milho subindo 2,6%, complexo da soja subindo também, com exceção aí do óleo. O óleo tem uma particularidade por conta da EPA, que está pensando em diminuir a utilização dos óleos vegetais para a composição de combustíveis. Tem um lobby muito grande em cima disso, tem toda aquela questão de empresas de carro elétrico poderem emitir o certificado ou não, tá bastante confuso ainda lá, não tem nada muito certo, mas o fato é que de um lado
Os produtores querem que aumente o uso no combustível, e do outro lado você tem o lobby realmente da parte das empresas de carro elétrico para que possam participar também desse mercado, né? Ainda não está definido, e o EPA lá, que seria o órgão que faz esse tipo de decisão, aparentemente aí não sabe o tamanho do peso que tem essas falas, né, no mercado, que acaba mexendo muito mesmo. Então a gente vê aí a soja subindo 1,33%, o farelo de soja subindo 3,20% e o óleo caindo 6,19%. É interessante dizer aqui como que tá as condições das lavouras, né? Então a gente tem nesse primeiro gráfico aqui, esse aqui é um gráfico feito pelo USDA, e a gente vê que as condições do milho em 2023 elas são bem piores para essa época do ano do que as safras anteriores, né? Você pega ali até 2019, ela está bem abaixo, né? Então ontem a gente teve mais uma queda no comparativo, ele veio com 55 contra os 61% da semana passada, em condições de boas e excelentes, né? E a gente percebe que a principal diminuição da qualidade das plantações foram nos estados mais chaves. Então, realmente tem um impacto bem grande aí essa questão das condições do milho. Por isso que a gente vê hoje o mercado subindo, né? Subindo bem, colocando mais um prêmio em cima, porque as condições estão piorando devido à questão climática de estar realmente mais seco. Os mapas climáticos para os próximos 7 dias mostram poucos volumes de chuva. Se você pega para 10, 15 dias, eles melhoram bem, né? Mas lembrando que a gente está falando de precificação climática, né? Então qualquer chuva que possa acontecer aí no meio do caminho que não está sendo visto nesse momento, pode retirar praticamente todo aí esse prêmio de alta que foi colocado nas commodities. Então é bem importante a gente continuar acompanhando de perto como é que está evoluindo essa questão climática lá nos Estados Unidos. Se vai chover, quando chover, qual vai ser o volume de chuva, porque não é qualquer chuva também que adianta, né? Porém, se realmente os modelos se confirmarem aí para 15 dias, e lembrando que modelos climáticos para um prazo de 15 dias, eles já têm uma confiança muito menor, né? Mas se concretizar e tiver os volumes de chuvas que são esperados, a gente deve ver realmente uma queda aí nos preços dessas commodities. É interessante ficar atento porque essas altas possibilitam aí a elaboração de estratégias para proteção de preço, aproveitar essas remarcações para cima para fazer algum tipo de proteção aí para quem ainda não vendeu o seu grão e quer ter uma tranquilidade na hora de negociar tanto o milho safrinha que ainda vai colher, quanto a soja do ano que vem.